Bem-vindos ao Senta que lá vem conversa. Esse espaço onde livros não são apenas páginas impressas, mas pontes entre história, cultura e pessoas. O nosso convidado de hoje é alguém que conhece como poucos o caminho que um livro percorre, desde o sonho do autor até chegar às mãos do leitor. Ele é o capitão da Saudade Distribuidora aqui em Portugal, agora da Saudade Livraria, e que comanda também a Língua Mátria, a nova editora brasileira em Portugal. A Língua Mátria é um projeto que tem nome de casa, de identidade e de raízes. Então, nós vamos conversar com Jaime Mendes. Nós vamos falar sobre o universo fascinante de todo esse mundo de livros, desde a época da edição até ela chegar às mãos dos leitores. E como que funciona o mercado literário. Então a gente tem aqui hoje o Jaime, que é o dono da Saudade Distribuidora, e o editor-chefe da Língua Mátria, que é uma editora brasileira em Portugal. Quem é o Jaime no mundo e qual é o mundo do Jaime? Bom, meu mundo é o mundo dos livros. Eu comecei a trabalhar com livros de forma voluntária em 1981, quando eu entrei no IFIX da UFRJ. Eu fiz o curso de História e logo no início, logo em março, eu entrei na Cooperativa dos Estudantes e fiquei lá todo o meu período de graduação, que eu acabei fazendo em 4 anos e meio. E foi ali que eu fui tomando gosto pela comercialização do livro, né? Essa foi a minha formação e foi a partir dali que muitas editoras do mercado passaram a me conhecer, porque a cooperativa não era uma empresa, era toda a comercialização, digamos assim, era no fio do bigode, né? Eles confiavam em mim, me entregavam os livros consignados e eu toda semana ia lá pagar o que tinha vendido. E assim foi. Aí depois, em 1992, eu me formei em 86, me formei em 85, eu abri a livraria Brusundangas lá no IFIX mesmo, da UFRJ. Brusundangas. Por que Brusundangas? Porque o Lima Barreto tinha estudado naquele prédio, que era o prédio da Escola Politécnica. E na época eu estava lendo muito Lima Barreto. E ele tinha um livro, né, chamado A República dos Brusundangas. Então eu falei, tá aí, Brusundangas. Combina. E depois chamava muita atenção, porque era muito diferente, e depois virou a Brusu, né? Então a livraria acabou sendo uma espécie de continuação da cooperativa. Era eu e mais 4 colegas ali da faculdade, alguns mais antigos, outros mais recentes. E eu fiquei lá na livraria uma parte do tempo, até que em 1900 porque eu fazia várias outras coisas concomitantes à livraria, né? Fazia pesquisas para o pessoal que estava fazendo mestrado, então ia para a Biblioteca Nacional pesquisar para eles, e tinha um estágio também no Arquivo Nacional. E aí em 88 houve um concurso, e eu fui um dos 10 que passou nesse concurso, então eu virei funcionário público, concursado do Arquivo Nacional, e aí era horário integral. E eu tive que sair da Brusundangas. Como ninguém tinha dinheiro, eu saí, peguei uns livros e tá tudo certo. E a livraria fechou ou continua ainda? Depois, não, a Brusundangas eles continuaram um tempo e depois fechou porque eles acabaram passando para o mestrado e tudo, e cada um foi seguindo sua vida, e 1 ano ou 2 depois encerrou a Brusundangas também. Então eu fiquei no Arquivo Nacional e aí em 1988 lá como funcionário público. Aí em 90, quando o Collor entrou, ganhou a eleição e entrou, o Brasil vivia períodos de inflação de 80 e poucos % ao mês. E todo mundo tinha o chamado gatilho salarial, isto é, no mês seguinte os salários eram reajustados pela inflação do mês anterior. E quando o Collor entrou, ele cortou isso para o funcionalismo público. Então a inflação tinha sido de, sei lá, quase 90% em fevereiro, e em março os salários não foram reajustados do funcionalismo público. Eu tinha uma filha pequena na época e fraldas descartáveis eram muito caras. Eu falei, como é que eu vou conseguir mais dinheiro
e a direção do arquivo na época reduziu a nossa jornada de trabalho para 6 horas, né? Quer dizer, não adiantava muita coisa, eu saí 2 da tarde, entrava às 8, mas ia fazer o que quê? depois, Trabalhar né? em quê? Falei, não tem como arrumar o trabalho, né? O que é que eu conheço? Livros. Aí eu pensei, então vou vender livros para os meus colegas no arquivo. Então eu fui nas editoras e perguntei se eu pagasse à vista, eles me davam um desconto comercial de livraria. Eu falei, claro, imagina, pagar à vista, né, com inflação de 80 e tantos por cento. Então Renda em dinheiro. em dinheiro, então eu ia para os meus colegas do arquivo e falava, se quiser comprar algum livro, eu consigo trazer e tudo. Fiquei. Um ou outro foi comprando, só que eles também não tinham dinheiro, assim como eu. Então, e aí eu pensei em alugar livros. Então comecei, virou o JM Livreiro, tinha até um selinho. O JM Livreiro alugava livros para as pessoas lerem no Arquivo Nacional. Então, assim que acabava o meu turno de expediente, embaixo da minha mesa tinha lá sacola cheia de livros, ia de 2 em 2 em cada sala. Que livros eram esses? Os que eu tinha em casa. E, eventualmente, se alguém pedisse um livro, uma vez a pessoa pediu um livro do Paulo Coelho. Eu não tinha, eu fui, comprei e botei na livro. O outro me pediu um do Stephen King. E como é que eu fazia isso? Quer dizer, o tempo e o valor de cada aluguel era de acordo com o tamanho do livro. Então, até 200 páginas ficava 10 dias, e era um valor que agora não lembro mais. Até porque aquela moeda não existe mais. Exatamente, até 400 páginas ficava 20 dias, e acima de 400 páginas podia ficar um mês. E tinha pessoas que liam 3, 4 livros por mês. Bom, eu cheguei a ter 50 pessoas lendo. Opa! Então, foi muito bom. E cheguei a ter umas 2 ou 3 fora do arquivo, né? Porque eram amigas do pessoal do arquivo, aí dava um jeito, mas já não tinha muito como expandir isso. Mas isso é uma coisa pontual. Até que em 92, eu falava também muito com Araquém, que trabalhava comigo, e a gente começou a tentar achar algum negócio que pudesse abrir, né? Aí na época a lavanderia self-service estava na moda, né? Pegar uma franquia e falar, vamos fazer isso, uma oficina mecânica e tudo. Mas a gente não tem dinheiro, o que a gente conhece mesmo é livro. Ele, por acaso, também tinha trabalhado na cooperativa dos estudantes, que ele tinha feito história na UF. E, ok, vamos pensar numa livraria. E aí começamos a pensar numa livraria, tentando achar, mas os valores, a gente não achava o ponto, o valor era muito caro. E teve depois um outro rapaz que entrou como sócio, que era o Luiz Eduardo, que ele era meu cliente, ele comprava livros comigo. E aí ficou sabendo que a gente estava querendo abrir uma livraria, entrou em contato e perguntou se podia entrar de sócio. Eu falei, olha, eu já tenho um sócio, né? Eu vou falar com ele, se ele concordar, a gente conversa. Ele concordou, porque a gente não tinha nada, só tinha ideia. Aí sentamos os 13 e ok, definimos, aí cada um escolheu lá um nome, né? O que eu escolhi foi Contracapa e foi o que foi aceito depois lá na parte burocrática da inscrição, na junta comercial. Então virou a Contracapa Livraria. E aí conseguimos abrir uma loja de 30 metros quadrados, era 3 por 10, em Copacabana, esquina da Barata Ribeiro com Siqueira Campos, era uma galeria comercial, ficava no terceiro piso, só que era no terceiro piso de antiquários, então não tinha público nenhum. Né? E como é que a gente fazia o revezamento? Eu de manhã ia para o arquivo, e o Araquém ia para a livraria. De tarde eu vinha para a livraria e o Araquém ia para o arquivo. E no período intermediário ficava o Luiz na livraria. Então a gente fazia de segunda a sábado, funcionava de segunda a sábado. E aí eu tive a ideia da gente começar a fazer entrega em domicílio. E certamente nós fomos a primeira livraria a fazer... Isso em 1992. E eu acho que a gente foi a primeira livraria a fazer entrega em domicílio. Quem entregava? Nós mesmos. Então no início eu recebia gorjeta. Depois as pessoas começaram a perceber que a voz que atendia o telefone era a mesma que tocava no interfone. E aí começaram a ficar assim meio constrangidas e parei de ganhar a gorjeta. Enfim, a gente era ousado, então uma pequena livraria de 30 metros. Eu conhecia todo mundo no mercado, então todo mundo me forneceu nas boas condições e tudo. E aos sábados, e eu sempre tinha uma sessão infantil também na livraria, mesmo não indo crianças lá. Mas adultos iam. E adultos costumam ter filhos. Então eu acredito que toda livraria deve ter uma sessão infantil, por quê? Porque tem que ajudar a formar leitores. E atrai, né? E atrai. Então aqui na Saudade, onde a gente está gravando, está sendo montada, vai ter uma sessão infantil juvenil também.
E assim fomos. E a gente tinha um isopor e aos sábados à tarde tinha um happy hour, que a gente oferecia refrigerante, cerveja, e as pessoas iam lá, ficavam batendo papo, só batendo papo, não tinha debate, não era só conversar, jogar a conversa fora e ali no social. E funcionava. Então a gente começou a ter, o nosso público começou a ser de professores e de estudantes dos cursos principalmente das humanidades. O nosso foco era, a gente tinha literatura, né, poesia, história, sociologia, filosofia, né, ciências sociais, antropologia, política e psicanálise. Era o nosso foco. Aí em 94, o contrato era de 2 anos, acabou e a pessoa pediu um absurdo para renovar. E surgiu uma oportunidade de uma loja de 100 metros no segundo piso, toda envidraçada para a rua, esquina da Siqueira Campos com Barata Ribeiro. E só que pedia luvas. Aí o valor das luvas, na época, acho que foi uns $5.000. A gente não tinha. Aí tinha uma pessoa que eventualmente ia lá, que era amigo do Luiz e fazia lá uns trabalhos para a gente. E a gente entrou de sócio e o valor da cota dele foi de $5.000. Então a gente conseguiu pagar as luvas e aí passaram para uma livraria de 100 metros quadrados. Realmente aí a gente cresceu. Um andar abaixo. Um andar abaixo. E aí em 95 eu pedi demissão do Arquivo Nacional para ficar só na livraria. Então eu chegava às 8 da manhã e saía às 10 da noite, de segunda a sábado. Feliz da vida. E quando eu fui no departamento comercial do Arquivo Nacional perguntar como é que fazia para exoneração, eu nem sabia que era exoneração, para pedir demissão, a pessoa que me atendeu, ela arregalou os olhos e não conseguiu falar nada. Ela não sabia. Imagina, alguém pedir demissão do emprego público pro resto da vida. Não é algo normal. Ela entrou e veio uma outra colega e informou, não, você tem que fazer uma carta de próprio punho direcionada ao diretor do arquivo. E assim fiz, e depois saiu lá a exoneração no Diário Oficial e ok. E aí nós crescemos, e aí crescemos tanto que a gente chegou a ter 3 funcionários que faziam entregas, né, ao domicílio, de ônibus. Por que de ônibus? Porque contratar motoqueiro naquela época era muito arriscado, porque não fazia seguro e se acontecesse algum acidente, o motoqueiro estava lascado e a gente também, né? Então os 3 meninos saíam de manhã cheios de sacolas e voltavam no fim do dia. E a gente fazia entrega em toda a cidade do Rio de Janeiro, até a Abolição, Zona Norte, até a Barra e até Niterói. Realmente era incrível. Jaime, não conheço o Rio de Janeiro, mas sei que a proporção de espalhamento da cidade é muito grande. Sim, o Rio é maior que Lisboa. Mas não é difícil ser maior que Lisboa, né? Não, mas em termos de meninos saíam com 10 entregas, eles saíam carregados. E esse era o nosso grande diferencial. Por quê? Porque naquela época, por exemplo, você não tinha internet. Era a época que não tinha internet. Não tinha e-mail, por telefone. Era tudo por telefone. As pessoas pagavam pra gente no cartão de crédito, como? Elas davam o número do cartão de crédito pra gente, a gente datilografava, ligava para a central, pedia autorização, eles autorizavam e a gente fazia entrega. Então, a gente tinha um dos grandes nichos da gente era a da psicanálise. Só que o psicanalista não tinha como sair do consultório para ir na livraria, porque ele estava trabalhando. Então, ele ligava entre um intervalo e o outro, pedia o livro, a gente entregava no consultório dele e deixava na salinha de entrada. Nem falava com ele, simplesmente deixava o livro lá. Ou ele já tinha pago pelo cartão, ou depois ele passava na livraria e pagava. E a gente tinha cliente de caderninho. Tinha caderninho. Tinha uma senhora lá. Gente, que viagem isso. Tinha a Celina, que era uma senhora, que ela passava várias vezes na semana, morava ali perto, comprava livros, anotava lá. Final de semana passava e pagava. Quando saía a aposentadoria, enfim, tinha caderninho. A gente tinha uma estante atrás, assim, que eram só as encomendas. Tinha muita encomenda. E a gente depois começou a importar de Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França e Argentina. Nós éramos ousados. Bastante. Pequenos, mas ousados. E a gente, assim, a gente ligava para alguns clientes e falava, vamos fazer uma importação, você precisa do quê? Agora eu entendo por que a saudade, porque você já tem essa ginga de importação. Sim, sim. E a gente, então, ligava para ele, eu quero isso, isso, isso. Então, muita parte da importação que chegava já estava direcionada, já estava vendida, assim. Outra parte a gente apostava,
Mas aí também ligava para alguns clientes, ó, chegou a importação, estamos abrindo as caixas. Aí Claro, eles fazia iam o marketing, e né? já pegavam. E a gente fazia uma mala direta, que era muito engraçado, né? A gente selecionava os livros, juntava filosofia com psicanálise. A gente tinha um mailing. Como é que era esse mailing? Estava no Word, imprimia os nomezinhos no Word, imprimia uma listinha com todos os títulos, dobrava e mandava pelo correio como impresso. Aí chegava um cheque de Manaus, um cheque de, sei lá, na época, 200 e tantos reais, para levar 6 livros. A gente mandava pelo correio. Era assim. Aí, algo que hoje a gente não consegue imaginar, né? né? E essa geração Z aí não tem ideia do que seja isso, a gente, né? já fazia e-commerce sem site. Era e-commerce sem site. Sem internet. E ainda. O outro mailing era a parte de humanidade, história, filosofia e ciências sociais. Então fazia 2 grupos de e-mail. Aí eu lembro uma vez, quando saiu os escritos do Lacan, da área de psicanálise pela Zahar, eu falei com o Jorginho Zahar, Jorginho, ó, posso fazer isso aqui, você me dá uma condição aqui diferenciada para eu oferecer alguma coisa aqui? Sim, a gente vendeu uns 40 ou 50 livros nessa pré-venda, só de mandar o e-mail, esse impresso, né? E então a pessoa recebia no correio, tinha que abrir, tinha que ler, era muito diferente. E funcionava. E aí o grande pulo foi em 1988, acho que foi em março ou abril, teve um Congresso Brasileiro de Psicanálise na Bahia, e o Jacques Alain Miller, que era o genro do Lacan, e é quem coordena a publicação hoje ainda dos seminários do Lacan, ia estar na Bahia também. Então nós fomos para a Bahia com 30 caixas de livros. Nós voltamos com 2. 28 caixas assim. 28 caixas. As pessoas faziam pilhas assim para comprar, né? 10, 20 livros, principalmente do Nordeste, porque não tinham acesso. E aí viam aqueles livros todos, edições francesas, edições de psicanálise, de livros de psicanálise da Argentina, que é muito forte a psicanálise também, então a gente fez a festa. E aí, em 88, surgiu a oportunidade, porque a gente achava que ali em Copacabana a gente não ia conseguir crescer. A gente achava que tinha que ir para a rua. Né? Eu achava isso. E aí, em 88, surgiu a oportunidade de a gente abrir uma loja de rua no Leblon, que era a casa de um dos irmãos, de um dos sócios, que era o Luiz. E a condição para conseguir a casa é que ele entraria de sócio na sociedade e que ele e o irmão ficariam com a maioria da sociedade. E eu era quem éramos os outros sócios. Eu uma vez conversando com o Araquesh, olha, acho que vai ser difícil, a chance de dar errado é grande, mas se a gente não se mexer daqui também não vai acontecer nada, porque a Travessa, por exemplo, estava começando a crescer já, e a gente não ia ter como expandir. E assim fomos. E abrimos em outubro de 88, e eu vivia lá, inclusive, que era uma casa. De 88? 1988. Não, 98. 1998. Era uma casa, então tinha cozinha, banheiro, a gente tinha cozinheira, né? Tinha funcionários, então os funcionários almoçavam lá e tudo. Mas era uma doideira, porque a gente funcionava até meia-noite. Então eu levantava às 8, começava a trabalhar 9 horas, abria às 9 e ia até meia-noite. Até que uma época eu fiquei doente, fiz tudo exame, não sabia o que era, e fui para casa dos meus pais, passar lá uma semana para recuperar, e depois eu vi a doideira de vida que eu estava levando, né? Eu lembro que depois teve dia que eu não tinha botado o pé na rua. Aí uma vez comentei com um editor disso, né? Um dia essa doideira sair daqui. E ele comentou com o Jorginho Zahar. Isso aí o Jorginho me ligou, escuta, você está querendo sair da sociedade? Aconteceu. Não, foi só um pensamento. Ele falou, o meu negócio é contigo, a minha relação é contigo. Né? Porque a Zahar distribuía a Companhia das Letras no Rio de Janeiro. Então, tudo que eu precisasse... Acho que em São Paulo também. São Paulo era o contrário. A companhia distribuía a companhia distribuía. Aí o Jorginho me falou isso e eu falei, não, tá tranquilo e tudo. Aí, mas ficou aquela pulga atrás da orelha, né? E aí eu e um dos sócios com o Luiz, a gente tinha algumas diferenças e tudo, enfim. E a gente fez uns acordos lá e eles não foram cumpridos. Eu falei, eu tô fora. Isso era setembro, início de setembro.
tô fora, fico até o final do mês para passar as coisas. E aí saí e do orelhão, Ficou pro... liguei para o Jorginho Zahar para avisar, olha, aconteceu isso, eu estou saindo. E aí ele falou, ouviu e tudo. E aí ele comentou comigo, não, quando eu te liguei lá atrás, naquela época, que você fosse sair, eu ia te chamar para vir trabalhar aqui comigo e tudo. E aí falamos e tudo. Aí uma hora ele perguntou, escuta, você está precisando de dinheiro? Aí aqueles 10 segundos entre Fala a a verdade. necessidade e a vergonha, eu falei, tô assim, Jorge, tem as contas para pagar, ainda não consegui. Aí quanto é? Eu falei, não lembro mais o valor, dá tua conta, amanhã eu tô na tua conta. E assim tava, eu arrepio até hoje. São poucas as pessoas que a gente pode contar assim, né? Então, que história, hein? E aí o Jorge me falou, olha, então eu quero te trazer para cá, mas eu preciso conversar com a minha irmã, a Cristina Zahar, só que eu tô saindo de férias amanhã, volto no final do mês, você pode esperar? Falei, claro, posso. E assim fiz. Aí fui na Martins Fontes também, dar uma satisfação, porque eu tinha conseguido uma coisa da Martins Fontes que ninguém tinha, que era uma consignação. Porque uma vez entrou uma pessoa na loja, um sábado à noite, e nem se identificou quem era, e tudo, ficou puxando conversa, falando, aí depois falou que era Evandro Martins Fontes. Eu nem sabia que ele existia, eu sabia que existia o pai, o seu Martins Fontes, e o Alexandre, que era o filho, que tem editora até hoje também. Aí o Evandro falou que não era o Martins Fontes, eu falei, adorava a editora, mas que não conseguia ter muita coisa, né, porque não podia comprar aquilo tudo. E falei, expliquei que eu tinha a consignação das áreas da companhia, que eu passava acerto 2 vezes por semana, e passava mesmo, vendia muito. E aí, ok, ficou isso. Aí, umas 2 ou 3 semanas depois, me entram à noite ele, o seu Valdir Martins Fontes e o Alexandre Martins Fontes. Aí eu, né, comecei a falar, explicar tudo o que era, e eles me concederam a consignação. E aí a gente passou a ter o catálogo da Martins Fontes, que era maravilhoso também, e começando a vender. Então eu fiz questão de ir lá falar com o Evandro, e aí estou explicando para ele o que aconteceu, que estava saindo tudo, mas que as contas estavam todas em dia, e estavam sempre em dia mesmo. Aí ele pediu um instantinho, pegou o telefone e ligou para o pai em São Paulo, e falando assim, pai, lembra do Jaime lá da Contracapa? Então, ele está saindo lá da livraria, e eu achava bom a gente contratá-lo. Aí eu, assim, fiquei muito feliz, claro, e tudo, expliquei para o Alexandre, tem minha palavra empenhada com o Jorginho Zahar, ele volta no fim do mês, eu vou conversar com ele, e aí eu te dou um retorno. E assim foi. Então o Jorginho voltou e fui lá conversar com ele, e aí acertamos, ele perguntou lá o valor, quanto é que eu queria ganhar. Eu falei, olha, para pagar minhas contas eu preciso de 1.500, não lembro mais qual é a moeda. Aí ele me ofereceu 800. Aí eu falei, pode ser 900, que é o limite do imposto de renda? Ele falou, pode. E aí perguntei, Jorginho, eu vou fazer o que aqui? Aí ele falou, eu não sei, eu só sei que eu preciso de você. E assim foi. Então eu passei no comercial da Zahar a cuidar da distribuição para todo o Brasil, exceto o Rio de Janeiro e Niterói, porque já tinha um vendedor que fazia isso. E aí eu comecei a trabalhar e a perguntar para os colegas lá da editora como é que fazia, quem eram os clientes. Então eu trabalhava basicamente com os distribuidores nos estados. Aí perguntei, mas como é que eles sabem que a gente publicou um livro? Não, quando eles ligam fazendo um pedido, a gente informa, já tem o livro tal. Aí eu falei, não pode ser assim. Aí falei com a editorial, olha, eu preciso de um release, falando com antecedência antes do livro sair, capinha do livro, o que é o livro, quem é o autor, os dados do livro, o formato, enfim, isso tudo, numa folha. Aí me passaram a me fazer, aí eu sentava em frente ao fax e ficava passando por fax para todos os distribuidores em cada estado do Brasil. E aí comecei a definir uma cota com eles, 5 com um, 10 com o outro, 50 com o outro, 100, para não perder tempo. Assim que o livro chegava, já tinha pedido dele, era tudo consignado e eu botava aquela cota, era mais rápido, enfim. A gente cresceu todo ano, sem exceção a gente cresceu. 3 meses depois já tinha aumentado meu salário. Já tinha chegado no valor que você pediu? Não, eu nunca pedi reajuste para ele, sempre foi reajustando e tudo. Enfim, a gente cresceu muito, a Zahar cresceu muito,
Foi um trabalho muito bonito. E é uma editora que tem obras maravilhosas. Sim, maravilhosas. Aí depois, um tempinho depois, aí eu fazia relatórios, mandava para o Jorginho, para a Mariana e para a Cristina Zahar, falando dos números de venda e tudo que eu vendia. Bom, aí tem alguns números assim bacaninhos. Aí teve uma hora que eu falei com a Mariana Zahar, que a Zahar sempre publicou na área adulta, na área de humanidades, né? Falei, Mariana, a gente precisa ajudar a formar os nossos leitores de amanhã, dos livros que a gente tem. Então, precisa ter alguma coisa infanto-juvenil. Porque as outras editoras estavam começando também. Então, a gente começou essa linha infanto-juvenil. E aí tem uma história engraçada, que é a Flávia Lins e Silva, ela era minha cliente na livraria, que ela morava no Leblon. Então, estava sempre lá. Eu nem sabia que ela era escritora, na época, isso em 1998. 98, 99. E um dia eu estava lá à noite, ela entrou assim toda tímida e conversando e falando que tinha escrito um livro infantil, se eu queria dar uma olhada, ler para dar a minha opinião, porque ela me via lá com a minha filha Isabela, que ficava lá comigo às vezes no final de semana. Eu falei, claro, com todo prazer. Aí eu falei, olha, mas nas editoras eu só conheço as pessoas da área comercial, né? Tudo bem. Aí eu li o livro dela, adorei, que era o Peripécias de Pilar na Grécia. E ok, ficou por isso. Isso foi início de 99, provavelmente. Aí eu entrei na Zahar em outubro de 99. E em 2000 eu comecei a falar isso com a Mariana Zahar, dessa linha infantil, e lembrei disso. Aí comentei com ela, tem isso, eu li, gostei, você quer dar uma olhada? Sim, então vou te passar o contato. Aí passei o contato da Flávia para ela entrou em contato, a Flávia mandou, a Mariana leu, gostou, publicou. Até hoje e assim começou o Peripécias de Pilar na Grécia. Depois eu ia com a Flávia nas escolas para divulgar e tudo. Aí a Flávia lançou mais vários livros, era Folia de Pilar, Agito de Pilar no Egito, depois Folia de Pilar na Bahia, só que aí ia começar a ficar complicado. Tudo diário, né? E as rimas iam começar a ficar complicadas. Com o Peru ia ser difícil, por exemplo, né? Então, e depois virou para diário. E os livros entraram... Ou seja, são 25 anos quase. Entraram em venda para governo, enfim, é um sucesso até hoje. Acabou de lançar o Diário de Pilar no México agora, né? Então, e as edições da Zahar infantil são maravilhosas, né? São lindíssimas. E a gente fez muita coisa ousada. Nas bienais, por exemplo, o pavilhão da Zahar era junto com a Companhia das Letras, né? E por vários anos, o livro mais vendido do pavilhão era da Zahar. Olha. Porque eu fazia um trabalho que, assim, no início a gente arrumava o pavilhão por assunto, né? Conforme a venda, eu ia incrementando, ia mudando. E a companhia tinha sempre aquele esquema fixo. Então, por exemplo, eu lembro de um livro chamado Vinho e Guerra, que pega a questão do vinho na França na ocupação nazista. Ele começou a vender, e o livro é muito interessante. Aí eu comecei a botar o livro em todas as sessões. Porque na Bienal, você entra no pavilhão, se ele tiver num lugar só, a quantidade de pessoas que vai ver é muito pequena. Porque ela vai sair do pavilhão pelo outro lugar. Não, e é grande, o pavilhão era gigantesco das áreas da companhia, eram 200 metros, 300 metros, era muito grande. Então ele tinha em tudo quanto é sessão. Isso aí na psicanálise tinha lá, Vinho e Guerra. Então, ele acabava sendo o mais vendido do pavilhão. E eu consegui fazer isso com vários títulos em alguns anos. E outra coisa interessante na Zahar depois, quando a Mariana veio com uma ideia de clássicos, né, que era o Rodrigo Lacerda, que dava uma coordenada nisso, então começou a lançar clássicos em edições comentadas, capa dura, tudo bonito. E aí ela começou a pensar em fazer uma edição de bolso, né, que o bolso estava funcionando muito bem. E a gente conversando, aí eu falei, Mariana, mas tem que ser um bolso diferente, porque a LPM domina a área de bolso, né? Outras editoras tentaram, não conseguiram. Então o nosso tem que ser diferente, tem que ser uma capa dura, né? Não pode ter as ilustrações, porque amplia, né? Nem a comentada, só o texto, mas tem que ser uma coisa diferente, né? Tem que ser um bolso capa dura. Aí ficamos pensando, aí eu falei, um bolso de luxo. E é bolso de luxo até hoje. É? É. E a coleção já está imensa. E eu saí da Zahar, o Alice, eu saí da Zahar com 96 mil exemplares vendidos. Caracas! Gente, eu vou parar um pouco, porque tá ficando grande esse bloco, e eu tenho umas perguntas para fazer, mas estou adorando a tua história, Jaime. Estou adorando a tua história.
Então, Jaime, a gente parou na história Até a Zahar, até né? a Eu Zahar, fiquei na né? Zahar até 2011. Tudo bem. Pelo tudo que tu está contando só dessa parte, porque a gente sabe que depois tiveram outras editoras, talvez menores algumas, né? Mas houve outras editoras. Eu ia te perguntar se você se considera mais um construtor de pontes ou um guardião de histórias. Um construtor de pontes. É? Engraçado. Eu estava pensando aqui e estava achando mais você como um guardião de histórias. Não, eu faço muitas pontes, porque na verdade eu gosto muito da história do livro. Leio muito sobre isso, tem muitos livros sobre isso. Livros sobre livros. E desde Gutenberg, que foi quando começou a imprensa, né, na questão do livro e na comercialização do livro, assim, em papel mesmo, o grande calcanhar de Aquiles do mercado do livro é a distribuição. Porque no tempo de Gutenberg, o próprio impressor era o editor e era o livreiro. Ele botava os livros, ele próprio vendia direto, botava os livros na carroça e ia. E quando tinha alguma perseguição política, esse impressor, ele botava a sua impressorinha na carroça mesmo e mudava de cidade, né? Porque não existiam nem os países como são hoje, eram as cidades. Então, por exemplo, muitos deles saíram de França, por exemplo, e foram para o que hoje são os Países Baixos. Porque lá era protestante, a França era católica. Isso. Né? E lá tinha liberdade, tanto que uma das editoras mais antigas do mundo é Elsevier, que é de lá. Que é de lá. Foi fundada lá. E hoje é uma potência, né, no mundo. Então a questão da distribuição sempre foi e continua sendo a grande dificuldade. Porque fazer o livro hoje em dia é muito fácil, mas fazer ele chegar nos lugares é muito difícil. Porque enquanto o livro está no depósito, no armazém, para mim ele é só papel usado. Ele não vale nada. Ele só vale na hora que é vendido. Aí ele passa a ter um valor. E para ser vendido, ele tem que estar disponível e ao alcance dos olhos, né, ou dos dedos. Pode ser numa página na internet ou nas livrarias físicas. Porque as pessoas compram a partir do que vem. A diferença é que na página do computador na internet você consegue ver 9 livros, 12 livros no máximo. Você entra numa livraria, você pega uma estante, você tem 300 títulos aqui que no passar de olhos você vê. Então, a livraria física é fundamental para o comércio do livro. E a distribuição faz toda a diferença. O livro pode ser maravilhoso, mas se ele não conseguir ser distribuído, ele não vai vender. Né? E por isso que, no caso aqui da Saudade, da importadora, hoje já passaram por aqui, eu já importei do Brasil 14 mil e tantos títulos diferentes. Títulos, né? A maioria é 2. E tem livro que eu tenho 2 exemplares no estoque até hoje não vendeu. E tem livro que eu trouxe 2, hoje eu trago 50 ou 100. Então você precisa gerar demanda. E as pessoas precisam ver os livros. Por isso que eu sou da filosofia, quer dizer, o que me guia na comercialização é que o livro tem que ir onde as pessoas estão. Então por isso que a gente participa de tudo quanto é feira do livro em Portugal. E já me aventurei em Genebra, na Suíça, esse ano, uma experiência. E foi boa? Não, deu prejuízo, mas, assim, prejuízo ali do que vendeu e do que gastou. Sim. Mas abre portas para o futuro, né? Você pode criar negócios lá para o futuro. Então, investir, vejo como investimento. Né? Investimento pode dar certo ou pode dar errado. Claro. Né? Então, e a questão do livro aqui é essa, conseguir levar o livro onde as pessoas estão. Então, a gente agora criou um evento no Jardins do Bombarda. Todo segundo domingo do mês tem lá uma feira do livro. Por quê? Porque as pessoas estão lá, então a gente leva os livros até lá. E aí chamei pequenas editoras independentes, que estão aqui por Lisboa, e sim, já temos lá um acesso de umas 10, 12, que vão ir de livreiros também. Então precisa fazer com que o livro circule. Sem a distribuição é a grande dificuldade. É fazer o livro chegar onde as pessoas estão. O livro, porque você está falando e eu estou aqui pensando, é importante que a pessoa tenha acesso, né? Então estar
Por exemplo, a gente está falando aqui numa livraria, a gente está gravando dentro de uma livraria que está sendo trabalhada para abrir as portas agora em setembro, e eu não sei quando que essa entrevista vai ao ar, ok? Provavelmente vai ao ar só depois que tiver aberta, mas a gente está trabalhando. Então, é difícil, essa região aqui não tem livrarias, por exemplo. Assim. Então, é importante você abrir as portas e mostrar para o público que tem espaço, né? Que está perto dessa comunidade aqui, que é uma comunidade de residentes e não de trabalhadores, não é uma região comercial, é mais uma região residencial, né? A gente está no final dessa zona residencial aqui, na Quinta dos Barros, que é o último pedacinho, né? Mas estamos muito perto da Universidade de Lisboa e da Universidade Católica. São 900 metros e 2 linhas de autocarro que tem ponto aqui em frente, a 701 e a 738. E claro, a gente vai fazer a divulgação para as pessoas saberem que existe. E se você não fizer divulgação para saber que existe, é isso. Qual é o nosso grande diferencial? A gente vai ter aqui na livraria, em estoque, 8.000 títulos, que é o que cabe aqui. São títulos, não por acaso são exemplares, que é basicamente um de cada. Né? E vender eu reponho, vai trazendo outras coisas. Se tivesse mais espaço, a gente teria mais títulos, mas não temos mais espaço. Então essa é a primeira livraria. Por enquanto, né? A primeira, é isso aí. Porque a ideia é exatamente essa, quer dizer, e mostrar essa coisa de ter um também está calcada no sentido de mostrar a diversidade. Eu quero mais diversidade. Porque se você entrar nas livrarias de rede, por exemplo, se você entrar numa loja no norte de Portugal e outra no sul, e elas tiverem mais ou menos a mesma metragem, o acervo é igualzinho. Os mesmos livros. Só que as pessoas que moram no entorno das livrarias são diferentes e têm interesses diferentes. Então como é que você pode jogar o mesmo acervo em lugares diferentes? Isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu estive na Finlândia. Eu visitei Helsinki, e que é uma cidade muito espalhada, não é muito grande, mas ela é muito espalhada. E em Helsinki eu vi a mesma rede de livrarias e com uma configuração parecida, só que com títulos diferentes. Por quê? Porque era feito pensando na população local. Claro, nos leitores. Nos leitores. Os interesses. E você vai mudando também os interesses. Por exemplo, a gente na Feira de Lisboa esse ano, eu vi que determinadas sessões não venderam. Né? O ano passado tinham vendido pouco, esse ano também não venderam. Bom, ano que vem eu não levo isso, porque o espaço é muito reduzido. Então eu vou testar outras coisas. Não tem saída, eu vou testar outras coisas. E nós vendemos lá quase 900 títulos diferentes. E Jaime, pensando agora na Saudade Distribuidora, né? Como que você faz essa curadoria para levar para as feiras? Bom, tudo a partir de um ficheiro Excel. A gente tem, os livros sempre estão cadastrados no nosso sistema gerencial. Eu tenho hoje mais de 31.000 títulos cadastrados e temos com estoque 11.000 e que já passaram por aqui 14.000. E sempre acrescentando coisas. Eu trouxe agora a Unesp pela primeira vez. Eu trouxe 250 títulos, 2 de cada. Tem que testar. Sim. Depois vai vendo. Então, e a gente agora aprimorou o cadastro, que a gente, em cada título, a gente colocou um tema principal. Né? Então, por exemplo, uma temática antirracista. Então você tem livros de sociologia, de política, de história, mas que se tratarem da temática antirracista, cada um está classificado originalmente pelo BISAC, né? Que tem lá a classificação que é essa história, se é sociologia, se é política, se é antropologia. Mas no tema principal a gente botou antirracista. Então hoje eu separo, hoje mesmo eu estava fazendo mais uma lista lá para a Feira do Porto, que começa semana que vem. Então eu vou separando por essa lista, por essa temática, sempre pelas temáticas. O LGBTQIA+, tem livro de estudos sociológicos, antropológicos, tem livro de literatura sobre isso, romance e tudo. Então a gente tem lá uma classificação LGBT. E aí eu consigo ter mais de 50 títulos assim. E isso faz diferença. E para cada localidade que você leva à feira, você tem uma escolha diferenciada. Sim, vai de acordo com, quer dizer, o que a gente vai aprendendo com a experiência. Por exemplo, a primeira feira do livro que eu fiz em Lisboa foi em 2022. Isso, 2022.
a gente tinha basicamente 3 editoras só, que eles ajudaram com os custos do pavilhão e tudo. E teve uma hora que eu resolvi testar, levar umas coisinhas sobre Jung. Não eram obras do Jung, eram sobre Jung. Sobre ele. Né, os livros da Cultrix, principalmente. E aquilo vendeu, e as pessoas perguntando, mas e os livros do Jung? Não, eu não tenho, eu vou trazer. Ano que vem eu já tenho, em breve eu vou ter. Aí entrei em contato com a Boses, comecei a trazer toda a obra do Jung. Hoje eu tenho toda a obra do Jung, tudo que tem sobre Jung a gente tem aqui. E vende horrores na Feira do Livro. Todo mundo já sabe que lá tem. Tem. As pessoas então já sabem que vão. E no Porto as pessoas já sabem que tem. Né? E, quer dizer, eu aprendo muito com a demanda dos clientes. Né? Tem muito livro que o cliente me pede que eu nunca ouvi falar. Porque o Brasil publica muito. Né? Portugal também publica bastante pelo tamanho que é. Também proporcionalmente publica muito. Mas o Brasil é uma imensidão. E não tem dinheiro para trazer tudo. Porque tudo que vem para cá vem como compra. Não vem como consignação. Por quê? Porque não tem como devolver. Não tem como devolver. O custo para devolver acaba sendo mais caro que o custo do livro, nesse caso, para devolver. Né? Então vem tudo como compra. Então eu não posso errar muito na compra. Então como é que eu não erro muito? Eu, ao invés de trazer 10 exemplares de 10 títulos, 10 de cada, que são 100 livros, eu trago 50 títulos, 2 de cada. A minha chance de acertar é muito maior. Sim. Né? E vai aprendendo com isso. Então foi assim que a gente chegou a esse número de hoje, com 11 mil títulos disponíveis em estoque. E crescendo a cada mês sim, mês não, a gente traz uma importação. Vamos explicar aqui como é que funciona a Saudade. A Saudade é uma importadora de livros, mas só pode trazer livros do Brasil que não são publicados por nenhuma editora portuguesa. Isso, exatamente. Tá, então isso é o diferencial. Tem uma questão de direitos autorais, de contratos, que, quer dizer, muito livro que eu trazia do Brasil, que não estava publicado aqui, e depois as editoras aqui também começaram a publicar. Então, de alguma forma, a Saudade ajuda nessa divulgação, principalmente de autores e autores brasileiros. Então, por exemplo, a Aline Bem não estava publicada. Agora já está. Conceição Evaristo não estava. O Krenak só tinha um livro publicado, agora foram mais 2. E assim, dezenas e dezenas de autores. Porque eu tenho esse levantamento. Porque antes de importar, eu sempre olho, sempre acompanho o que é que está sendo publicado aqui para não trazer. Porque, primeiro, o livro importado vai ficar mais caro. Sim. Né? E segundo, quer dizer, não segundo, mas também não pode trazer. E eu tenho tanto livro para trazer, para que eu vou oferecer um livro que já está publicado aqui? Até porque a não ser que a pessoa me peça, porque algumas editoras adaptam. Ela fala, não, mas eu quero ler no texto que está publicado no Brasil, ou eu quero a capa da edição brasileira. Aí, ok, eu trago um exemplar para aquela pessoa, não atrapalha em nada aqui, e a pessoa fica feliz e vai ler o livro, vai divulgar o livro. Então é assim que a gente trabalha. E sempre pensando na diversidade. Claro que determinados temas são muito importantes para a gente, então tudo que é ligado ao antirracismo, tudo que é ligado a feminismo, tudo que é ligado a LGBTQIA+, são assuntos importantes que as pessoas têm demanda por isso aqui, e o Brasil está muito à frente na publicação desses temas. Então, tudo que a gente traz com essa temática tem saída, as pessoas ficam encantadas. Bom, e aqui na livraria, você só tem esses livros, então, que são trazidos, você não tem livros de editoras portuguesas. Não, aqui a gente vai passar a ter. Tá. Por quê? Por exemplo, a Clarice Lispector estava esgotada em Portugal, então eu tinha a edição brasileira. Agora já foram publicados 4 títulos. Eu já tenho uma edição linda. Eu já tenho os 4 títulos dela aqui. Porque eu preciso também prestar um serviço aos leitores. Então, eu tenho esses livros e na visão de que é importante a diversidade estar disponível, a gente vai ter uma estante exclusiva para editoras independentes portuguesas. São editoras com 2 títulos publicados, como a Laica, que acabou de surgir lá no norte de Portugal. Os 2 livros dela eu já tenho aqui. Um é O Som do Rugido da Onça, e o outro é um poeta espanhol, que agora me fugiu o nome. Enfim, então eu já tenho, e a ideia é ter a Snob, a Tigre de Papel, Maldoror, enfim. Pequenas editoras. Pequenas e médias editoras consideradas independentes, digamos assim, que não estão ligadas a nenhum grande grupo. Mas as brasileiras também que estão aqui, sim, né? Sim, brasileiras. Eu tenho mais de
quase 400 selos editoriais do Brasil aqui. Desde a editora com 2 títulos, a editora com 5.000 títulos. Então eu preservo exatamente isso, quer dizer, a diversidade. E a diversidade na publicação, porque são as pequenas editoras que trazem um novo. São elas que apostam no novo. Por quê? Porque as grandes já têm tanta coisa para publicar e tanto contrato assinado, é um outro tipo de negócio, que não vão apostar num original que o autor mande pelo correio para ela ou mande por e-mail. Não vai, porque não tem gente para ler isso, né? E ele já tem uma produção fechada para os próximos 2 anos. Então são as pequenas editoras que trazem esses novos autores, que fazendo sucesso, depois as grandes pegam. A Aline Bay começou pela Nós, agora está na companhia. Né? É um exemplo, mas tem um monte de outros. E ok, nenhum problema com isso. É assim que funciona mesmo. Uma analogia que eu faço muito é com o futebol. Todo mundo quer ser jogador dos grandes clubes, né? Mas seja no Brasil, o Flamengo, o Corinthians, ou o Palmeiras, ou o Internacional, ou o Grêmio, enfim, eles não têm condições de absorver todas as crianças que querem fazer. Então o que eles fazem? Eles têm os olheiros espalhados pelos pequenos times pelo interior, pela várzea. Alguém se destaca ali, o olheiro leva aquele cara para fazer um teste lá no time grande. E aqui em Portugal a mesma coisa. Então, no livro, é assim também. As pequenas editoras arriscam nos autores ainda não conhecidos, mas podem ser coisas maravilhosas. Né? O Kafka não era conhecido. Né? E não seria se por acaso o amigo dele não tivesse descumprido o que ele combinou com ele, né? Que era queimar todos os livros dele, os manuscritos. Ele não queimou e está aí até hoje. E se você pensar por esse lado, J.K. Rowling ficou esquecida numa pilha por quanto tempo até alguém resolver ler. Sim. Não, então, esse título passou por editoras grandes que não pegaram, estava lá e depois a Rogue publicou. E existem N casos assim. E ok, por quê? Porque não tem como dar conta de tudo. Não é um erro das editoras. Não. São as circunstâncias que isso acontece. E também porque depois que o autor já está formado e já foi para uma editora grande, ele se mantém nessa editora grande, ou troca de editora que seja, mas ele se mantém nas grandes, né? E aí não tem muito espaço de manobra mais para essas editoras, né? Para receber. Sim. E o autor novo que surge numa editora grande, ele surge porque alguém indicou, alguém que já é autor daquela casa, ou indicou, e aí, ok, a editora grande publica um autor inédito. Mas não só nesses casos, porque foi indicado. E ok também, né? Porque uma indicação funciona. E aí, pensando nisso, tem algum autor que você lembra que você apostou contra, ou você apostou a favor, e todo mundo dizia que não ia dar certo, que não era e o cara estourou depois? Ou o cara, ou a menina, que seja, mas... Não, isso assim eu não consigo lembrar, mas eu consigo lembrar de um caso, que foi um livro publicado pela Zahar, que chamava O Andar do Bêbado. É um livro sobre estatística e probabilidade, né? Só que para pessoas leigas, né? A Zahar tinha uma linha de divulgação científica assim, maravilhosa, tem até hoje, né? E esse livro, ok, a gente publicou e vendeu, aí eu li o livro, adorei. E na época eu tinha o Twitter e eu comecei a twittar trechos do livro. Uma vez eu lembro que uma pessoa comentou, o Livros Livrarias, que era o meu perfil, acho que era isso, Livros, Livrarias, Livreiros. Falou tanto desse livro que eu comprei. Enfim, esse livro, eu saí da Zahar com 86 mil exemplares vendidos. Era um livro que ninguém imaginaria que venderia isso. E vendeu, título... né? E eu fiquei acompanhando, porque tinha um sistema que eu acompanhava a venda dele e tudo. E um dia lá, à noite, acho que era final de mês, inclusive, e eu vi assim que faltava um exemplar. Já era assim, 8 da noite. Faltava um exemplar para esse livro conseguir 1 milhão de faturamento líquido. Aí eu liguei para o caso Eduardo, que era o responsável pela expedição. Eduardo, eu vou faturar esse livro aqui, separa aí para mim. Então, eu tenho o exemplar que deu 1 milhão de faturamento. Aí eu imprimi a notinha, eu tenho até a notinha hoje lá em casa, dentro do livro, com isso. Eu adorava fazer essas coisas assim, ia atrás, botava as metas
ir atrás. Mas você tem aí a história de um autor que ninguém deu nada ninguém e vendeu 1 milhão. tudo, que se vendesse 5 mil seria maravilhoso, e eu saí de lá, e ele vende até hoje. Depois a editora publicou mais uns 3 ou 4 livros dele, que são ótimos também, da Zahar. Uhum. Chama Leonard Molinov, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente do título. Mas o Andar do B é maravilhoso. E então foi isso. Eu adorava fazer essas coisas. Vamos falar um pouquinho da língua mátria. Sim. Que é outra aventura do Jaime aqui em Portugal, né? A língua mátria tem um nome forte, né? O que ele significa para você, esse nome? A língua mátria, ela tem... A língua mátria sou eu e a Bianca, né? A Bianca Vivarelli, os sócios, digamos assim, os editores, né? A gente nem se chama de editores, né? A gente faz a direção editorial. Porque o editor trabalha o texto, né? Nós somos o publisher, mas eu não quero usar o termo em inglês, então a gente, nos livros, se coloca como direção editorial. A gente escolhe os títulos, claro, passa para algumas pessoas ajudarem a ler e a dar opinião, para a gente não decidir sozinho. E então a ideia da língua mátria é publicar só livros que foram originalmente escritos em língua portuguesa. Não importa de qual país. CPLP, ou como diz o Saramago, nas diversas línguas que usam o português. Né? Então esse é o nosso mote. Então a gente não vai adaptar nenhum título, não vai traduzir. Se precisar, bota um glossário, né, na palavra. Então é muito interessante, por exemplo, os livros dos escritores como Ondiak ou Miyakoto, de Angola e de Moçambique, né, respectivamente, eles têm um glossário de algumas palavras. Né? Uma vez eu lendo um livro do Miyakoto, eu vi lá machimbombo. O que é machimbombo? Pelo contexto eu entendi. Estava lá no glossário, que é autocarro. O que é autocarro? É ônibus. Então, isso não atrapalha nada a leitura. Aqui em Portugal, algumas editoras, não todas, algumas traduzem, botam ônibus em vez de autocarro. Não faz nenhum sentido. Mas para os autores de língua dos países de África, não fazem isso. Não entendo por quê, não entendo qual é a lógica. E então a gente só vai publicar esse tipo de livro. E por que essa escolha? Porque a gente quer dar visibilidade àquilo que está escondido. Porque tem muita coisa boa que não está publicada aqui em Portugal. Né? E eventualmente até está no Brasil. Então o nosso primeiro livro foi o da Vanessa Passos, A Filha Primitiva. O segundo foi do Youssef Campos e do Ailton Krenak, Lugares de Origem. Temos contratado já para sair o Áurea, do Henrique Rodrigues, o João Maria Matilde, da Marcela Dantes, assim como o Vento Vazio, e agora em primeira mão já está assinado o contrato, o da Lilia Monplé, Ninguém Matou Surrura, que é uma escritora de Moçambique, e o livro é maravilhoso, até arrepio. Ela pega muito a questão do colonialismo, né, anticolonial, e é fantástico, né, Guilherme? Os 2 primeiros que foram lançados, eu já li, já tenho, inclusive fiz o lançamento do Youssef Campos, né, ele foi maravilhoso. O livro é muito interessante. O livro é muito interessante, para quem conhece um pouquinho do Ailton Krenak também, e sabe a importância dele no mundo político no Brasil, né, então... A língua mátria quer trabalhar exatamente essas temáticas, antirracista, anticolonial, determinadas questões do feminismo, da mulher, da maternidade, que são da loucura. Né? Os 2 livros da Marcela Dantes pegam a questão da loucura, o da Vanessa pega a questão da mulher, da maternidade, um pouco de racismo, o Áurea é a questão do racismo, o do Krenak e do Youssef Campos é a questão de como estar no mundo, né? Estar no mundo, que mundo é esse, como é que a gente se localiza, né? E o da Lilia Monplé é um livro anticolonial. Já quero ler. Não, ela é maravilhosa. Já vai entrar para minha lista. Está publicada no Brasil, mas não está publicada em Portugal. Então a gente quer trazer, e eu tenho muita coisa para fazer, a gente só não tem recursos para fazer mais do que gostaria, né? Eu quero voltar a uma coisa que você falou anteriormente, que me chama muita atenção e que eu acho que é muito importante. Você
fala muito dos livros infantis, né? E da importância de você ter uma sessão de livros infantis. Eu, como mãe, acho que a gente tem que ser exemplo. E a gente tem que dar esse acesso às crianças, né? A gente fazia isso sempre quando as crianças eram pequenas. A gente, muitas vezes, aos finais de semana, a gente ia passear nas livrarias e deixava ele sentado lá folheando livros, né? Tinha aquele que gostava menos, ficava brincando, e tinha os outros que gostavam, né? Então eu acho que você ter aqui na Saudade esse espaço infantil traz outros leitores e novos leitores, né? E aí eu ia te perguntar exatamente isso, porque a gente, com esse tema, eu estou falando de hábito de leitura. Você é como Rubem Alves, que diz que ler não é hábito? Ou você acha que ler é hábito? Ler tem que ser prazer. Que é o que Rubem Alves diz, né? Ler, não sei, Uhum. não li sobre isso. Estou falando assim da minha percepção. Ler é por prazer. É claro que se você conseguir, porque precisa criar a rotina de pegar o livro, abrir e ler. E hoje em dia é muito difícil por quê? Porque você tem muitas opções. E o celular tira seu tempo. Às vezes você não percebe, você passou 2 horas ali rolando a telinha lá no Instagram ou qualquer outra mídia social. Então esse é o grande desafio da leitura, porque as crianças menores até uns 10, 11 anos, elas gostam do livro. Elas pegam, elas se divertem, elas têm prazer com isso. Quando entra na adolescência, é que é a grande dificuldade. As editoras até hoje não conseguiram achar um jeito de trabalhar isso, e nem quem cuida disso a nível governamental, de secretarias de educação, enfim, Ministério de Educação e Cultura, enfim. É o grande desafio. Então, por exemplo, a geração de Harry Potter, no Brasil, os leitores, antes e depois de Harry Potter, ele é um divisor de águas. Né? Muita gente pegou o hábito da leitura a partir de Harry Potter. E a minha própria filha mais velha, ela leu Harry Potter várias vezes, em português, em inglês. O meu filho Pedro já leu Harry Potter umas 2 ou 3 vezes. Vira e mexe, vai lá, tá lendo. Mas filho, Pedro, leu outro livro, cara, você já leu esse? Ah, mas eu gosto. Então tá bom. Nós conversamos sobre isso, eu e ele. Ele disse exatamente isso. Vou ler quantas vezes eu quiser, porque eu gosto. Porque a leitura tem que ser prazer. Claro que para você ter esse prazer, você precisa criar um certo hábito de ler. Por exemplo, eu lembro que quando surgiu o Scoob, lá no Brasil, que é Books ao contrário, que é uma rede social, hoje já foi... Era dentro do Facebook, na verdade era uma página dentro do depois Facebook. Depois virou negócio, já foi comprado por várias empresas, enfim. E eu tô lá. E eu anoto lá todos os livros que eu li. E claro que eu não ia saber para o passado lembrar de todos, mas eu, como li muito concentrado por editora, e eu tenho uma boa memória, então eu jogava lá, Zahar, que aí eu pegava o meu tempo de faculdade, né? Todos os livros da Zahar, esse eu li, aí marcava, eu li, ou da Companhia, ou da Paz e Terra, que são editoras que eu lembro de ter mais lido no tempo de faculdade. E depois comecei a botar. Eu hoje tenho lido, sei lá, 130 mil páginas lidas, com 900 e tantos livros, de infantil a livros maiores. E na época eu criei, isso há muitos anos, para o Pedro e para a Anitta, para estimulá-los a ler, né? Botar ali um estímulo mesmo de meta, essas coisas. Mas eles nunca foram de botar, eu botava lá para eles, depois eu parei também. E eles leem, mas menos do que eu gostaria que eles lessem. Mas aí ok, eu sou muito exigente também. Eu faço isso no Scoob também, mas confesso que às vezes eu me perco lá e não faço. Não, e eu boto assim, temas para cada livro. Então, se eu quiser livros sobre infantis sobre morte, eu tenho lá mapeado. Né? Porque no meu tempo da COSAC na IF, em um ano, eu li uns 160 livros. Eu precisava conhecer o catálogo, principalmente dos infantis. 160 livros. Principalmente dos mas infantis. É que os infantis também... são rápidos. Mas são rápidos de ler. Uma vez não são fáceis, às vezes. Eu botei uma meta de ler 52 livros por ano, né? Quer dizer, um por semana. E eu li uns 56. Mas tem anos que eu leio mais, tem anos que eu leio menos.
Tem épocas que eu leio mais, tem épocas que eu leio menos, porque aí é trabalho, outras coisas. Às vezes está cansado também de ler, né? Então tem que dar um tempo. Né? E assim vamos. Mas a leitura, você tem que descobrir o prazer na leitura, senão você não vai ler. Se não for prazeroso, você não vai ler. Por isso que eu digo para as pessoas, é importante, mas eu quero ler quadrinho. Pode ler, o importante é você ler. Também acho. Se você gostar, não importa o quê. Né? Porque se hoje começa com um livro que você não leria, ou acha que isso é besteira, não sei. Não, lê. Daqui a pouco essa pessoa vai estar lendo uma outra coisa. Ela própria vai descobrindo outros interesses. E ler é descobrir também. E o descobrir precisa ter diversidade. Sim. Então a gente sempre cai na diversidade. Sempre cai na diversidade. Então uma pessoa que começou... E eu escuto muito podcast, né? Porque eu viajo muito. Eu vou para Mafra todo dia, então são 40 minutos. Então eu vou ouvindo podcast, né? Agora no verão é mais complicado, porque tem que ir com o vidro aberto e não dá para ouvir. Enfim, mas no inverno, o vidro fechado, você consegue ouvir bem. Então tem um podcast, agora me fugiu o nome, que é o Lume Literatura. E o entrevistador sempre pergunta como é que a pessoa começou a ler, né? E vira e mexe as pessoas falam quadrinhos. Turma da Mônica. Mas é muita gente. Turma da Mônica marcou para nós no Brasil, marcou então é importante gerações, né? Ler, não importa o que, lê bula de remédio, tá lendo, não tem problema. Jaime, como é que você voltou para Portugal? Conta um pouquinho a tua história pra gente. Então, eu nasci em Portugal e morava numa aldeia chamada Fonte Coberta, que é do município de Condeixa Nova, ali perto de Coimbra. E eu saí de Portugal com 9 anos de idade, em dezembro de 71, e cheguei no Rio de Janeiro. E nunca tinha voltado a Portugal. Só voltei a Portugal em 2016. Caraças! Então voltei com a Bianca e com os filhos. E fizemos círculo Lisboa, Cascais, Óbidos, enfim, Coimbra. E falei, vamos passar na minha aldeia, vou mostrar para vocês lá. E eu lembrava como era a minha aldeia. Minha aldeia tinha uma rua só, tem até hoje. E a minha casinha era a última da rua. Então, lá no carro, joguei o Waze, entrei na aldeia e não vi a minha casinha, e não era mais a última. E aí parei, passando pela dentro, não tinha ninguém, aí perto da capelinha tinha um casal na rua, eu parei e perguntei se ele sabia onde era a casa do Guilherme, né, que era o meu pai. Aí ele perguntou, mas quem és tu? Eu disse, não, eu sou o Jaime, filho dele. Ele, então estaciona aí e vem comigo. E assim fiz. Aí descemos a rua, ele chegou na frente de uma casa e chamou uma senhora lá, Lourdes! Lourdes! Aí vem uma senhora e ele pergunta para ela, apontando para mim, sabes quem é? Ela falou uns 2, 3 nomes, não adivinhou. Aí ele fala assim para ela, então dá-lhe a bênção. Era minha madrinha. Tua madrinha? Eu sabia que eu tinha uma madrinha, mas eu não conhecia, não lembrava. Eu não lembrava dela. E nunca mais tinha tido contato, e aí, enfim, ficamos por ali, tudo, ficamos lá, passamos o dia todo. E aí eu fiquei vendo as coisas de Portugal e fiquei encantado com Portugal, né, tudo. E aí em junho, como eu viajava muito a trabalho, né, eu tinha muitas milhas, né, aí eu recebi um e-mail marketing da Azul, Lisboa, ida e volta, 80 mil milhas. Aí eu fui olhar e eu tinha. Aí falei com a Bianca, olha, o que você acha de eu preciso tirar férias, tem férias para tirar, eu tenho que tirar. E de eu ir a Portugal, fico lá na minha madrinha, umas 3 semanas, não pago hospedagem, a passagem está paga. E eu vou por ali para ter ideias, né? Eu já comecei como é que eu voltaria para Portugal, mas para voltar para Portugal vai viver de quê? Porque a situação no Brasil estava começando a ficar complicada já, né? E assim fiz, aluguei um carro e eu rodei 1000 quilômetros. Aí tive muitas ideias. Aí voltei para o Brasil. Enfim, eu trabalhava no GEM nessa época, que é os livros na área técnica, livro de engenharia, medicina, administração, negócios, enfim, a maior referência nessa área no Brasil. E aconteceu uma coisa engraçada que em 2018, o Mauro, que é o CEO do GEM, me mudou de área. Me tirou da diretoria comercial, que cuidava das livrarias do Brasil, e me botou na diretoria que cuidava das vendas institucionais, né, para as universidades e para o governo, porque ele queria desenvolver um conteúdo digital maior, e já tinha a minha biblioteca também.
E por acaso essa área cuidava de uma empresa que eles tinham aqui em Portugal, que era a editora Nova Guanabara, que existia desde 1980. Uhum. E que importava os livros do GEM e vendia aqui, porque um Néter, por exemplo, um Néter de anatomia, não tem como ser publicado em Portugal, porque a quantidade de alunos que existe em medicina não é suficiente para que uma editora faça esse livro aqui. Os custos seriam inviáveis, tanto que não tem até hoje. E aí, por conta disso, eu cuidava disso aqui, eu tinha que olhar isso aqui. Então, uma vez por ano, eu passei a vir a trabalho, a partir de 2018, aqui para olhar a Nova Guanabara, e comecei a ver e tudo. E aí dei várias ideias para o Mauro, e até que um dia eu falei, Mauro, me deixa ir para lá. A gerente estava saindo, estava reformada já e tudo, e me deixa ir para lá, eu cuidar daquilo e tudo. Aí ele concordou em 2019. Então, em 2020, eu vim para cá para cuidar da Nova Guanabara. A família toda. Chegamos 1 de janeiro de 2020. Eu também cheguei 1 de janeiro, só que de 2018. E para pegar a passagem mais barata da virada do ano. Nós éramos 4, né? E com 3 malas de porão. Então tinha que ser a mais barata possível. E aí começamos bem, janeiro, fevereiro, vendendo mais, gastando menos. E eu tinha vindo com uma autorização para abrir uma distribuidora, se eu quisesse, mas que não ia trazer livros concorrentes tematicamente com os do Grupo GEM, né? Ia trazer literatura, ficção, enfim, história, filosofia, ciência sociais, que eu queria, menos livros de medicina, de engenharia, enfim. E aí em março vem a pandemia, né? Todo mundo para casa e tudo. E, enfim, aí em julho o Mauro me ligou dizendo que, olha, vai ser impossível aí recuperar a Nova Guanabara de novo e tudo. E a direção aqui decidiu encerrar. E aí perguntou se eu já tinha aberto a distribuidora. Eu falei, por acaso sim, abri durante a pandemia, está aberta só, não tinha nada para fazer, abri. E aí me propôs então eu ser o distribuidor do Grupo GEM. Então a Saudade começou assim, em outubro de 2020, 13 de outubro de 2020, e eu emiti a primeira fatura com a Saudade. Eu tinha os livros do Grupo GEM. Aí, em junho de 2021, só tinha os livros do Grupo GEM. Eu comecei a trazer as outras editoras. Na área técnica não tem quase nada até hoje, né? Tem basicamente o Grupo GEM, que é a principal editora que eu ainda trabalho. E aí começamos, e hoje chegamos a 14 mil livros, títulos que já passaram por aqui. Começou assim. No início era eu só, primeiro ano era eu sozinho, então importava, dava entrada no sistema, respondia e-mail, embalava, entregava, tudo, fazia tudo. E aí a cada ano a gente foi conseguindo contratar uma pessoa para melhorar o atendimento e, enfim, fazer outras coisas que a gente não podia fazer. Hoje, a quantidade de coisas que a gente faz sem a equipe que eu tenho, a gente não conseguiria fazer. Impossível, né? Então assim vamos e está dando certo, né? Não sobra muito, é muito investimento, que o custo de trazer o livro para cá é muito caro. Muito caro, né? As pessoas não têm noção, mas o custo arredondando é 20% do preço de capa. Só que eu não posso trazer um livro, né? Eu tenho que trazer pelo menos 1000 de cada vez. Né? Então é muito caro. E agora não está dando nem para trazer 1000, está ficando muito caro. Eu tive que aumentar a barra para 2000 livros de cada vez. Porque aí eu consigo reduzir o custo. Ao invés de dobrar, ele aumenta só 50%. Então eu economizo. E essa economia eu estou falando aí de 1.000 e tantos euros. Então é muita coisa. Isso tudo eu tenho que pagar na frente, não tem nada vendido. Eu vou vender. Ou seja, você compra mesmo, né? Para depois revender. Sim, eu tenho prazo no Brasil para que isso possa acontecer, mas tudo que chega aqui eu já pago imposto sobre todos os livros. Já está pago. Então todo o meu estoque, eu tenho hoje, sei lá, 30 mil livros em estoque, tá tudo pago. O imposto está todo pago disso. Você não tira da alfândega se não pagar o IVA. Né? A editora aqui é diferente. Na hora que você publica em Portugal, você só paga o IVA na hora que você vende o livro. Então você fez 1000 exemplares. Não paguei IVA sobre o livro. Mas só na hora que vende. Eu trago 1000 exemplares do Brasil. Tem IVA pago sobre todos os meus exemplares. Bom, estamos indo para o final da nossa entrevista. Tô aprendendo muito com você aqui. Sempre aprendemos uns com os outros. Estou conhecendo um outro Jaime que eu não conhecia muito ainda, né? Está sendo interessante. A minha pergunta para você é com relação à língua portuguesa.
Como é que você acha que vai ser o futuro dos livros publicados em língua portuguesa daqui a uns 10 anos, por exemplo? A língua, por princípio, é uma coisa mutável, né? O que está nos dicionários não é o que é falado atualmente. O dicionário está sempre atrasado em relação à fala. Então, muito se fala da língua, do purismo da língua. Uma língua pura é uma língua morta, porque as línguas se misturam, né? Todas as línguas se misturam, todas as línguas têm interferência uma das outras. No caso de Portugal, você vem lá da Galícia, por exemplo, você vem do espanhol, no caso vem do latim também, mas não vem do latim que o Cícero escrevia. Não. Vem do latim que as pessoas da população mais simples falavam, né? Então, é essa a grande riqueza. Então, tem um livro maravilhoso do Galindo, que é o... me fugiu o título agora. Na Ponta da Língua, né? Acho que é esse. Enfim, é um livro do Galindo. E ele termina o livro com uma frase e ele vai destacando várias palavras. Não sei o que, o azul, que vem da língua tal. A guerra, que vem do alemão. O cafuné, que vem do banto. Então ele vai pegando cada palavra e numa frase ali de 4 linhas ele bota palavras que têm 10 origens diferentes. Porque o ser humano surgiu na África subsaariana há 100 mil anos, né? E dali ele começou a andar e continua andando até hoje. E essa população chegou num local que hoje foi mapeado como sendo ali as planícies da Ucrânia. E dali, porque tinham cavalos, existia o cavalo ali, as pessoas saíram. Então foi uma parte que foi para a Índia, uma parte que foi para a Grécia, a região da Grécia, e uma parte que veio para a Europa. Então dali você tem o surgimento da língua indiana, do latim e do grego. Raízes, né? E depois foram se misturando. E você tem uma língua que até hoje não conseguiram descobrir de onde é que ela vem, que é a língua basca. É só ela. A basca não conseguiram ainda achar nenhuma confluência, digamos assim, né? Ela é única mesmo. Não sabia. E as línguas têm esse poder. A população se mistura, a população se move, emigra. E é essa a riqueza da língua. Então, o exemplo do machimbombo que eu dei há pouco é só uma riqueza. Você sabe que para uma determinada coisa, no caso ônibus, ele pode ser chamado de autocarro, de machimbombo, de ônibus. De ônibus mesmo. Então, essa é a riqueza. E é isso que faz. Então, no caso da língua portuguesa, ela vai sempre se misturar, vai continuar se misturando. Nós, em Portugal, usamos palavras do Brasil, palavras dos países de África, né? Bué vem de Angola, né? Fiche, e por aí vai. E outras, né? Então, essa é a riqueza. Não existe uma língua pura. Isso é uma visão equivocada, preconceituosa e pobre. E a língua portuguesa, a escrita e a ficção daqui a 10 anos, ela vai continuar evoluindo. E as pessoas escrevem diferente. Por exemplo, Guimarães Rosa. Ele cria palavras. Né? Tem uma autora agora que escreveu Louça de Família. Né? Ela cria palavras. Por exemplo, minha tia. Não são 2 palavras para ela, é uma palavra só. Ela junta. E ok, ótimo, e você entende perfeitamente. E por que não pode ser assim? E você acha que essa quantidade grande que temos de imigrantes de língua portuguesa, que não são portugueses, aqui em Portugal, vai influenciar muito a mudança da língua nesses próximos 10 anos? Vai, porque as misturas acontecem. Assim como o português de Portugal, na época da colônia, né, no século XVI principalmente, XVII, ele não era falado no Brasil, era uma outra língua, que depois foi obrigatório, por um decreto, se não me engano, do Marquês de Pombal, a ter a língua daqui, as outras foram sendo proibidas. Né? Então tem muita história aí para ser contada. E a língua vai se misturar mesmo. Claro que o Brasil tem 215 milhões de habitantes, Portugal tem 10.
Se tirar 2 milhões de imigrantes, são 8. É claro que o português do Brasil vai interferir no português de Portugal, assim como o português que é falado em Angola, em Moçambique, vai, porque a não ser que não exista mistura, né? Mas isso é impossível, até porque os portugueses saem de Portugal desde 1415, né? Que foi quando chegaram a Ceuta. Sim. E eles saem pelo mundo. Tem português nascido em Portugal em tudo quanto é lado do mundo. É mesmo. Né? E eles continuam criando e preservando a sua cultura de Portugal. Ótimo. Por quê? O que é que tem no Brasil? Casa do Minho, Casa da Beira, casa disso, casa daquilo. Na Constituição de Portugal está lá o Instituto Camões, né? Que tem por função disseminar a cultura e a língua portuguesa. Você chega em França, tem muitos portugueses lá que não falam francês. Não falam francês, é verdade. E ok. E agora aqui em Portugal querem exigir o quê? Conhecimento da cultura? Faz uma pesquisa e quantos portugueses leram Camões? Os Lusíadas. Então não são considerados portugueses porque não leram os Lusíadas? Porque não tem agudana, sabe? Isso é um grande equívoco, né? Então a língua vai continuar se misturando e não tem como impedir isso. Não tem, é impossível, não tem nem por decreto, porque isso passa, perpassa, atravessa e derruba quem tem essa visão tacanha, obscura, que a língua é pura. A língua não é pura, a língua é mistura. Jaime, obrigada. Eu que agradeço. Né? Adorei esse papo, também. Aprendi muito e conheci mais de você. Né? E aproveito, vamos contar para quem está aqui nos assistindo que a gente vai começar um clube de livros aqui na Saudade Distribuidora, na livraria. Na Saudade Livraria, a Patrícia vai toda segunda, quarta-feira do mês tem o Afeto Literário, Clube do livro aqui no espaço da Saudade Livraria. E a gente logo vai começar a botar fogo nisso. É isso aí. É isso aí, Jaime, obrigada. Eu que agradeço. Com o Jaime hoje eu visitei algumas das maiores editoras brasileiras e visitei também um pouquinho dentro das editoras aqui em Portugal. Jaime, obrigado por ter aceitado o convite de puxar a cadeira e sentar aqui com a gente para bater esse papo. E até a próxima, porque senta que lá vem conversa.